Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, louvamos a Deus mais uma vez e sempre a oportunidade que Ele nos dá de estar na casa do Senhor, assim o adorando, amém? E Deus abençoe grandemente a sua vida em o nome de Jesus. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, estamos trabalhando com a temática Famílias Protegidas pela Armadura de Deus. E nós vamos, em nome de Jesus Cristo, estar trabalhando nesse texto aqui. Mateus capítulo 7, do 24 ao 27. Meus irmãos, eu senti de Deus agora, e todos os irmãos que fazem parte da Igreja Batista, eles são especiais. A cooperação, a dedicação que cada um tem naquilo que pôs a mão no arado. Mas nesta noite eu quero louvar a Deus pela vida de Levi Batista, Lica. A dedicação desse jovem, o esforço, não desprezando os demais, mas a gente vê em Levi a dedicação, o esforço, fica ali operando som, computação, live, e está presente aqui nos domingos, nas quartas, nos eventos. Eu louvo a Deus pela vida desse jovem Levi Batista, Lica. Você tem um homem dentro de casa dedicado, tá bom? Quero fazer esse registro aqui, que Deus continue te usando, Levi, para a glória de Deus. Isso é muito importante, e Deus só vai fazer com que você cresça no reino. Amém? Meus irmãos, vamos ler o texto aqui. Diz o texto: e você que nos acompanha de casa, Deus abençoe grandemente a sua vida em o nome de Jesus. O texto, Mateus 7, 24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e as não pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ore comigo mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós lemos a Tua palavra, e nesse momento, ó Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine nosso coração, traga entendimento, Deus, à nossa mente, para assim compreendermos, ó Deus, qual a nossa posição no Teu reino, uma vez que proclamamos o Teu nome. Mas o grande, ó Deus, questionamento que nos traz à mente, ó Deus, é como está a minha casa, como está a base da minha casa, Senhor, onde ela está fundamentada. Senhor, no nome de Jesus, fale à Tua igreja nesta noite, Deus. Fale poderosamente, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, todos nós já ouvimos uma expressão bem conhecida: um dia a casa cai. Quem não já ouviu aqui essa frase? Um dia a casa cai. Mas quando é que falamos, ouvimos muito? Crente não fala muito, não. Espero que não. Mas ouvimos bastante. Olha, um dia a casa cai de fulano. Quando
essa frase, ela é dita, se refere a algo que começou errado. E há uma probabilidade muito grande de se terminar errado, a não ser que Cristo entre na vida daquela pessoa ou daquelas pessoas para mudar o contexto, para mudar a situação. Existe uma frase: para o que nasce torto, nem todo vai morrer torto. Ao menos que Cristo assim entre com providência naquela vida, aquela vida dê lugar e algo maravilhoso, algo grandioso aconteça. Amém? Ainda hoje, irmãos, nós ouvimos relatos, bastantes relatos e pregações, mensagens em cima desses dois fundamentos aqui, ao qual o Senhor Jesus, ele traz em Mateus, assim relata. E nós vamos estar trabalhando em nome de Jesus Cristo sobre algumas coisas bem importantes no tocante a esse texto, que diz respeito às nossas famílias serem protegidas por Deus. Mas como eu falei, essa frase, um dia a casa cai, e a gente se refere muitas vezes a vidas que estão em desobediência a Deus. Algo importante nós precisamos trazer aqui para a igreja nesta noite. Infelizmente, muitas casas estão em ruínas hoje. Mas por que será? Talvez não porque tenha começado errado. Talvez não que tenha começado errado, mas por uma razão bem simples e perigosa: a omissão de seus cuidadores. Muitas casas, muitos lares, muitas famílias estão em ruínas, irmãos, hoje. Isso é um alerta para a igreja, hoje é culto de doutrina, devido à omissão de seus cuidadores. Nós estamos, irmãos, na metade, praticamente na metade do mês de maio, mês da família, mês onde todas as mensagens aqui nas congregações, nos lares, são voltadas o quê? Para as famílias. E nós vemos uma missão muito grande. Quando chamamos, quando proclamamos: venham, vamos ouvir, vamos estarmos juntos. Pessoas que, não, eu não quero ir, eu não quero ouvir. Isso é omissão. Nós temos, irmãos, e a gente vê e conhece toda a igreja, que vai passar todo o mês de maio e não vão se fazerem presente. Imagina aí como é que está essa família. Como será que está essa família? Sem um mínimo interesse de receber uma palavra de Deus, sem interesse de compartilhar uma palavra de Deus. Omissão. Omissão. Omissão de casais. De ambos eu falo. De trazer, de colocar a sua família e edificar a sua casa sobre a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, irmão, voltando aqui para o texto, Jesus falou de dois homens que fizeram suas casas, e há uma diferença na construção dessas casas. E a diferença está exatamente na sua base. Uma é construída sobre a areia, a outra é construída sobre a rocha. E a diferença entre eles ainda é maior quando vem o quê? A tempestade.
quando veio a tempestade sobre aquelas duas casas. E a que for erguida sobre a areia caiu, a que foi erguida sobre a rocha permaneceu intacta, permaneceu firme. A diferença todinha não estava na arquitetura, mas na base, na fundação. Aí me vem a seguinte pergunta: como é que está a minha casa? Não a estrutura física, mas como está a minha esposa, como está o meu ou seu esposo, como está a estrutura dos meus filhos. São interrogações, irmãos, pontuais, porque nós vemos e voltamos novamente à omissão de nos autocorrigir e corrigir quem está perto de nós. E se eu sou espiritual, se eu estou buscando a presença de Deus, eu sei muito bem como é que está o meu lar. Ou eu vou fazer vista grossa? Eu não posso me omitir. Ei, o que é que está acontecendo? E você está sem desejo de ir comigo à igreja. Por que é que você está sem desejo de orar, de meditar? Ah, pastor, e você vai forçar a ser crente? Não, mas você pode acender o alerta. Você pode acender o alerta. Como estamos cuidando da nossa casa, irmãos? Como estamos protegendo as nossas casas? Como é que eu protejo a minha família? E é exatamente mergulhando nesse texto que Jesus vai nos mostrar como eu vou proteger a minha casa dos ataques. Ou você está pensando que ataques não vêm? Ou você está pensando que o dia mau não vai chegar na sua casa e não vai chegar na casa do pastor? A grande questão, irmãos, que a gente traz aqui, mensagem, é para nós estarmos preparados. Quando vier a tempestade, quando vier o mar de dificuldade, a avalanche para derrubar, será que eu vou estar firmado ou eu vou me embora junto? São coisas básicas do Evangelho que nós precisamos estar atentos e buscarmos a cada dia estar o quê? Preparados para o dia mau. Senão eu vou desabar também. Então, nós vamos refletir exatamente sobre como proteger aqui a nossa casa, a nossa família, com base em quem? Em Cristo Jesus. Não é com base em igreja, não é com base em religião, não é com base em quer que seja, mas em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, você vai proteger a sua família com fé. Mas eu tenho fé, pastor. Eu não vou duvidar que você tenha fé, não. Mas vamos observar o que Jesus disse aqui, especialmente nos versos 24 e 26. O verso 24, ele vai nos trazer uma frase bem interessante. Aquele que ouve. Aquele que ouve. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. A primeira coluna aqui de sustentação ou de proteção, como queira, para a família é exercitar a fé. Jesus começa a sua descrição aqui desses dois homens dizendo aquele que ouve. E isso nos leva a vários e vários e vários versículos da Bíblia. Isso nos lembra que a fé vem pelo quê? Ouvir a palavra. A fé só vai chegar quando eu procuro ouvir a palavra de Deus.
Se eu não procuro ouvir, consequentemente a fé não vai chegar, irmãos. Isso aqui é fato, é real. Sem fé, a família, ela vai se enfraquecer. Por quê? Porque a fé, o firme fundamento, não está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento de qualquer coisa que a gente deseja, especialmente para a nossa família. Muitos lares estão fracos, esmorecem, porque não estão cultivando a fé entre os seus. E quando vem a tempestade, o que é que acontece? Desmorona. É um Deus nos acuda. Por quê? Porque a fé não está sendo exercitada. E acreditam, e não acreditam, melhor dizendo, que vão superar aquilo. Simplesmente por não exercitar a fé. A fé que é o fundamento, irmãos. E essa fé aqui que protege não é apenas um sentimento religioso. Eu pertenço à primeira igreja batista de Monteiro. Não. É uma confiança viva em Deus, que guarda o coração, que fortalece a mente, que nos dá uma estrutura para prosseguir, para avançar. Então proteja a sua família com fé, exercitando fé, mostrando fé para os seus. Em segundo lugar aqui, você protege a sua família. Não saia do texto, não. Você protege a sua família com sabedoria. Sabedoria que vem de Deus. E o Senhor Jesus aqui nos apresenta dois personagens chamados de o homem prudente e o homem insensato. O que constrói sua casa sobre a rocha e o outro sobre a areia. Não é assim que está no verso 26? Então, a sabedoria aqui é o diferencial. E sabedoria aqui se refere, irmãos, ao temor a Deus, que é o princípio de toda a sabedoria. A minha e a sua família precisa de sabedoria de Deus em todas as decisões. E aqui vai o alerta, a aplicação. E um dos motivos que tem faltado sabedoria é exatamente a ausência do temor a Deus dentro do lar. E o inimigo começa a se infiltrar exatamente em detalhes pequenos. Membros da nossa casa sem um mínimo de temor a Deus, e vai minando, a casa vai ficando desprotegida, como alicerce na areia. Vem a chuva e vai levando lentamente, e consequentemente desaba. Então, irmãos, temor a Deus é essencial. Temor do casal, temor dos filhos, é essencial para que a estrutura familiar permaneça de pé, intacta, inabalável. Amém? Então, quando as pessoas não respeitam nem a Deus, também não conseguem ter uma vida de estabilidade. Proteja sua família com sabedoria e temor a Deus. Em terceiro lugar aqui, proteja a sua família com obediência. Preste atenção quando Jesus ele disse que o homem praticava sua palavra. E como era que ele praticava? Ele vai dizer, um praticava e o outro não. O verso 24 vai dizer
que o prudente edificou sobre a rocha, e o verso 26 vai dizer que o insensato edificou sobre areia. Olha o detalhe aí. Um obedeceu, ouviu e colocou em prática. O outro ouviu e não colocou em prática. E o diferencial desses dois é exatamente isso aqui. Está na obediência a Deus. Não adianta a família ser apenas religiosa, irmãos. Não basta apenas eu dizer que eu sou crente. Eu tenho que fazer algo, eu tenho que mostrar algo. E esse algo foi o que Deus fez na minha vida, esse algo é o que Deus fez na sua vida. Muitas pessoas não fazem muitas coisas porque acham que Deus fez pouca coisa na sua vida. Mas se Deus fez muita coisa na sua vida, você vai querer fazer muita coisa. Deus, Ele é Deus. Então proteja a sua casa com a obediência a Deus. Quando obedecemos a Deus, conseguimos vencer os obstáculos, vencer através da obediência, mesmo que os sentimentos se abalem, mas nós devemos andar em obediência a Deus, em mandato de Jesus Cristo de Nazaré. O nosso próximo, o mais próximo de nós, são nossa casa. Quando Jesus pede para amar, são os de nossa casa. Sabe o que acontece hoje? É que nós achamos o inferno distante. O inferno é longe demais. O inferno é não abrir e piscar de olhos, irmãos. E a gente está vendo aí filhos indo para o inferno, pais indo para o inferno, e eu aqui, de domingo a domingo, louvando ao Senhor. E aquele que não confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida, não entregar sua vida a Jesus Cristo, o destino vocês sabem. Não tem outro não. Então nós precisamos, irmãos, falar. Ah, mas eu não tenho oportunidade. Tem oportunidade para falar de tantas coisas. Então Deus vai nos dar condições de falar do amor de Cristo, da graça de Cristo, da bondade de Cristo. Amém? Um outro ponto aqui, bem interessante aqui, para proteger a sua família, proteja com perseverança. E se você atentar nos versos 25 e 27, o texto vai dizer assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. O verso 27 vai dizer: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela o que? Desabou, sendo grande a sua ruína. Veja que o texto faz sempre uma comparação, vem sempre nos mostrando quem edifica a sua casa com fé, quem procura ter sabedoria naquilo que está planejando para a sua casa, quem anda em obediência. E agora você vai proteger a sua família perseverando. E as duas casas aqui dos textos, elas passaram por tempestades, passaram por ventanias, ventos fortes, uma enxurrada. Então toda família, sem exceção, vai passar por temporais e lutas. Ah, a família é tão obediente, pratica tudo isso aqui, mas vai passar por tempestade. E passando por tempestade, aí é onde que vai ter a definição, se vai ficar de pé ou não. Então, o perseverar aqui é suportar o que for preciso
porque tudo vai passar. Tudo absolutamente vai passar, irmãos. Dias ruins vão passar, dias bons vão passar, dias fáceis, dias difíceis, todos vão passar. Eu só preciso ser perseverante, colocar essa perseverança em prática na minha vida, dentro com os meus, na minha casa, na minha família. Então, toda família, irmãos, quando chamamos, quando convocamos, é para literalmente fechar as portas e virem. Vamos lá ouvir de Deus, e as mensagens têm sido poderosas. Aos domingos, às quartas, Deus tem usado os seus servos para alertar nossas famílias contra os ataques. Ah, meus irmãos, e quantos são os ataques que enfrentamos durante o dia? De todos os lados, de todas as formas. Já pensou nisso? E você aqui, perseverando, firme, forte, contra esses ventos fortes, contra esses temporais fortes. Então nós precisamos proteger nossos lares com essas colunas, com a fé, com a sabedoria, com a obediência, com a perseverança, em meio a tudo que venha. Mas nós precisamos. E sabe quem é que vai dar a condição de mantermos nós em pé? É Jesus Cristo de Nazaré. Não é outro não. Não é outro não. É Jesus Cristo. Se eu estiver, se a minha base for Jesus Cristo, se o meu fundamento e o seu fundamento for Jesus Cristo, tenha certeza disso. E pode vir vento, pode vir temporal, mais forte que for, mas você vai se manter de pé, para a glória de Deus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos, e essa foi a reflexão.